ZYH 593, 950 kHz, AM, Rádio Educadora do Nordeste, a emissora da família sobralense. Rádio Educadora AM 950 apresenta o programa Santa Casa no Ar, um informativo da Santa Casa de Sobral, que há 90 anos vem promovendo saúde para toda a zona norte do Ceará. Santa Casa no Ar, a boa informação de quem valoriza e respeita quem faz saúde com responsabilidade. Bom dia, ouvintes da Rádio Educadora, bom dia Sobral e toda a Zona Norte. São 7h06. A partir de agora, a Educadora, a rádio da família sobralense, apresenta o programa Santa Casa no Ar. Um informativo produzido e apresentado pelo Núcleo de Comunicação e Imprensa do Hospital, com a coordenação do Padre Júnior Melo, com o apoio de Zósimo Medeiros, Dr. Cristiano Araújo e José Garcia Souza. Sob a bênção do nosso bispo Dom Vasconcelos, a direção técnica de Carlito Gomes, e aqui no estúdio, conduzindo o programa, eu, o jornalista Vanderlei Moreira, com apreciação crítica e comentários do professor Vicente Pinto. E este no controle de som, no controle de áudio, meu amigo J. Alberto. Meu caro amigo J. Alberto, como sempre, vamos iniciar a programação desta sexta-feira com a oração do bom dia. Oração do bom dia. Ao amanhecer, renovam-se as nossas esperanças. A luz ilumina a terra e aquece todos os seres. Sabemos que temos mais uma etapa em nossa caminhada. Com fé e muito entusiasmo, iniciamos este dia. Ele é um presente de Deus para nós. Bom dia. Estamos apresentando o programa Santa Casa no Ar. 7h07. Depois de saudar este dia, vamos dar um agradecimento à nossa audiência, dos nossos ouvintes, e um abraço especial para os colaboradores do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão. E hoje eu vou começar saudando o meu amigo Renault, que está nos ouvindo aí pela internet. Renault, um abraço, obrigado pela audiência. E depois temos a Rosiane, a Aninha, a Maria Clara, a Andrina, a Juliana, a Emanuel, Paulo Henrique, a Heloísa, Paulino, Lucílio, as professoras Keila e Denise. Um abraço aí para o Flávio, a Shirley, a Iviane, o Alexandre, a Claudinha, a Maria Xavier, Dr. Derval Júnior, Dr. Paulo e todos os colaboradores da Hemodiálise da Santa Casa, e em especial aí para o Dr. Cristiano Araújo. Um abraço aí para o Clébio e a sua mãe, a Dona Maria de Jesus, na Hermínio de Moraes, na nossa audiência. Ele também é funcionário aí da Hemodiálise, no serviço de gestão lá de pessoas da Santa Casa. O irmãozinho Edmar, o Francisvaldo, o Carlos Marinho, o Batista também está na nossa audiência, o Tiago, o Vaécio, a Rochelle e o Arthur. Um abraço aí no Banco de Olhos para o doutor Ribamar, que esteve aqui semana passada, o Kelso Viana, o Iranildo Passo e todo o grupo aí que está no Banco de Olhos. Um abraço também à professora Mirna. Professora Mirna, obrigado pela audiência. O professor Gerardo Cristino, que hoje tem fala dele aqui, o professor Juvenal, o professor Jason Lira, seu Aldiz e família, e o meu amigo Aristide Carneiro e todos que estão na nossa audiência. E como sempre, vamos saudar nossa audiência especial lá no Sítio Bonfim, no município de Alcântara, começando pelo meu sogro Francisco Ximenes, o meu cunhado Zé Lisbão, sua esposa Amélia e suas filhas Paulina e Adelina. Ainda no Sítio Bonfim, agradecemos a audiência do amigo Ronde e toda a sua família. Ele é um ouvinte assíduo aqui do programa, juntamente com seu pai, seu Raimundo, a dona Maria, aliás, a sua mãe Rosenil, seu pai Raimundo Maria, que compartilha a satisfação do programa Santa Casa no Ar. Meu amigo J. Alberto, vamos ouvir a nossa vinheta aí da Notícias da Casa, que tem uma notícia importantíssima. Notícias da Casa. As informações e ações da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, realizadas no hospital para salvar vidas e reestabelecer a saúde dos seus pacientes. Ok.
Ok, J. Alberto, obrigado aí pela vinheta. E a Santa Casa, o CCF do Tamarindo, também com apoio lá do DEP, a Santa Casa realizaram as ações preventivas no Dia Mundial do Rim, no Beco do Cotovelo, que aconteceu ontem, né? Então essa ação foi na quinta-feira, quando foi comemorado o Dia Mundial do Rim, e que neste ano trouxe como tema a campanha A Prevenção da Doença Renal Começa na Infância. O objetivo principal da campanha foi alertar a população em relação à adoção de hábitos alimentares saudáveis desde a infância, pois a doença renal crônica afeta consideravelmente a qualidade de vida. Agradecemos a Lia aí que esteve presente, nos mandou. E J. Alberto, para ilustrar mais aí a nossa matéria, vamos ouvir aí o enfermeiro Paulo Henrique da Hemodiálise, que gravou conosco sobre essa campanha e o Dia Mundial do Rim. Bom dia, rádio ouvintes. Aqui quem fala é o enfermeiro Paulo Henrique. Eu sou coordenador de enfermagem da Hemodiálise da Santa Casa de Sobral. E hoje estou falando a respeito do dia de ontem, dia 10 de março, dia em que é comemorado mundialmente o Dia Mundial do Rim, né? Inclusive ontem tivemos uma ação voluntária no Beco do Cotovelo, Santa Casa, através dos profissionais da diálise, juntamente com alguns profissionais do PSF Tamarindo, realizaram uma ação voluntária em referência a esse dia, a prevenção, que nesse ano traz como principal tema, né, a prevenção da doença renal começa na infância, né? Os profissionais estiveram envolvidos na orientação dos aspectos de prevenção da doença renal, como o controle do peso, né, hábitos de vida saudável, até porque a doença renal crônica, ela atualmente é um grave problema de saúde pública, afetando todas as idades, né? E todos os profissionais estão envolvidos, principalmente nesse ano, na sensibilização das pessoas quanto à prevenção tão cedo, no caso na infância, para que essa doença ela possa ser detectada o mais precocemente possível e evitar as complicações, né? No caso, a perda da função renal, que pode levar esse paciente a uma terapia renal substitutiva, no caso, uma hemodiálise ou mesmo a diálise peritoneal. Em especial, as pessoas conhecem mais a terapia de hemodiálise. A terapia hemodialítica, ela serve para filtrar o sangue do paciente. O paciente tem que comparecer à unidade no mínimo 3 vezes por semana para que ele possa ter o seu sangue filtrado, ter uma qualidade de vida, né? É um tratamento muitas vezes doloroso, porque o paciente ele necessita muitas vezes ser funcionado um vaso sanguíneo para que a máquina possa filtrar o sangue, né? Sem contar nas implicações sociais, que o paciente não tem uma vida como tinha antes, a restrição líquida, né? Restrição dietética, tudo isso são implicações da doença renal crônica. Então, o principal meio de prevenção, no caso, é a sensibilização das pessoas para que elas possam cada vez mais perceber a importância de estar tendo uma dieta saudável, de estar tendo hábitos de vida saudáveis, ok? Inclusive, tem 8 dicas de ouro, né, que os profissionais orientam, que são hábitos de vida saudável, como eu já falei, a questão também do não fumar, o não uso do fumo, né, o controle do peso, o controle da pressão arterial, a questão da medicação, né, a automedicação, não tomar medicamentos sem a orientação médica, e se a pessoa for diabético, o controle, né, da glicemia, e também quem não é diabético, procurar fazer exames periódicos, né, de rotina, e a prática de exercícios físicos, além de beber muita água, né? São 8 dicas de ouro que a Sociedade Brasileira de Nefrologia vem trazer e vem orientar as pessoas. Então, fica a dica, né, em referência ao Dia Mundial do Rim, o aspecto preventivo, né, para a gente ficar cada vez mais ciente de que essa é uma doença que é um grande problema de saúde pública mundial. Ok, J. Alberto, ouvimos aí o Paulo Henrique e agora vamos ouvir esse nosso comentarista, nosso crítico aqui, professor Vicente Pinto. Bom dia.
Bom dia, Vanderlei, bom dia, J. Alberto, bom dia aos ouvintes da nossa rádio, que estão sempre conosco aqui nas sextas-feiras, acompanhando o Santa Casa no Ar. Você que sintoniza a Educadora, a sua AM 950, e aqui conosco hoje, a alegria de ter compartilhando essa bancada no programa, meu querido amigo Dr. Roger Aguiar Cavalcante, que vai conosco aqui discutir, debater e informar a toda a população sobre essa nova e grande escalada da dengue, e acompanhada dela um conjunto de outras doenças que se ouve noticiar todo dia, a febre do Zika vírus, do vírus chikungunya, todas elas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que nós sabemos é um grande conhecido de toda a nossa população. Então daqui a pouquinho a gente vai começar a entrevistar o Dr. Roger e falar para você que pode participar. Você pega o telefone, você liga aqui no 3611-1550, e a gente pode estar ouvindo a sua dúvida, o seu questionamento e procurando orientá-lo. Então, a partir de alguns minutinhos, a gente começa a falar com o Dr. Roger Aguiar Cavalcante, médico veterinário, gente da maior expressão na sua área de atuação profissional, e que vai aqui, através do programa Santa Casa no Ar, levar até vocês as informações acerca da prevenção destas doenças que estão cada vez mais se alastrando na população, não apenas aqui da região norte do estado do Ceará, mas tomando uma dimensão assustadora, né? A febre do Zika vírus, ela foi identificada em todos os países, né, do continente americano, excetuando-se o Chile e o Canadá. Os últimos boletins epidemiológicos dão conta de que, nesse momento, a Venezuela enfrenta uma epidemia de largas proporções, e aqui no Brasil não tem sido diferente, né? O nosso país, mesmo nos estados cujo clima é mais ameno, tem sido identificado um grande número de casos, e a gente vai procurar aqui orientar a população. Antes disso, dar um abraço forte ao Padre Júnior Melo, ao Dr. Zósimo, ao amigo Garcia, ao Dr. Cristiano Araújo Costa, aos colegas da Faculdade de Medicina, aos colegas da Universidade Federal do Ceará como um todo, que se preparam para a retomada das suas atividades letivas. A Universidade Federal do Ceará, Vanderlei, recomeça suas atividades letivas referente ao ano acadêmico 2016 na próxima segunda-feira, dia 14, e a gente espera receber mais uma vez de braços abertos e com muita alegria todos que aqui acorrem, né? Gente de todo o Brasil, que são selecionados pelo sistema Enem-Sisu. Serão ao todo quase 2.200 jovens que aqui estarão em Sobral para levar mais um ano acadêmico à frente, né, nos cursos de Ciências Econômicas, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Finanças, Música, Psicologia, Odontologia, Medicina. Então a gente espera ter, a partir da próxima segunda, o desenrolar de todas essas atividades. E hoje à noite, às 18 horas, no auditório do Campus Mucambinho, onde funcionava antigamente a Companhia de Fiação e Tecidos Ernesto Diocleciano, teremos a solenidade de colação de grau do semestre acadêmico 2015-2. Né? Hoje à noite a gente vai ter essa solenidade e convida aqueles que querem participar conosco. Vanderlei, já são 7 horas e 19 minutos. Vamos conversar aqui nossa entrevista, dando um bom dia aqui para o Dr. Roger. Seja bem-vindo à bancada do programa, e hoje a gente vai tratar de um tema dos mais relevantes, né? Vamos discutir aqui com a população, e já introduzo a sua fala perguntando como é que estamos hoje de população do mosquito no nosso ambiente, do mosquito Aedes aegypti. Bom dia, Vicente, bom dia, Vanderlei, aos ouvintes da Rádio Educadora. Eu me sinto aqui muito em casa, né? Primeiro pela companhia de vocês, né? E segundo porque essa casa aqui foi um local da minha infância, né? Então brinquei muito de pega-pega, esconde-esconde, que morava aqui do lado. Bem do lado. Então me sinto muito bem aqui nessa casa. A dona Margarida está escutando ali. Provavelmente, eu pedi para ela sintonizar. Exatamente. Bom, Vicente, já iniciando aí, né, com a sua pergunta, o que nós percebemos é que existe uma tendência, uma probabilidade de que esse mosquito, né, o Aedes aegypti, ele possa, nesse período do ano, ele estar mais presente no convívio com as pessoas. Então, isso é um comportamento natural, né, do mosquito, e isso nos faz um alerta pelo fato da população desse mosquito estar se elevando pelas condições ambientais oferecidas, e essas condições favorecem a sua proliferação, e isso faz com que ele tenha
a probabilidade de contato mais fácil com o ser humano. E é exatamente nesse contato homem-mosquito que nós estamos de olho, né? Que aumenta o risco da transmissão das doenças transmitidas por ele. A população de Sobral, ela está habituada ao convívio com o mosquito, e do lado do poder público, um número muito grande de campanhas e de atividades tem sido levado a efeito para tentar mobilizar toda a comunidade e orientando quanto às condutas que devemos adotar para evitar que o mosquito se reproduza, né? Quando se fala, né, do aumento da população de mosquito, muitas pessoas não entendem que ele, como um ser vivo, ele se adapta, assim como nós, né? Eu costumo dizer, antigamente você não via um senhor de idade andando de moto, ele andava a pé ou a cavalo, quando muito de bicicleta. Hoje todo mundo anda de moto. Nós temos por natureza nos adaptar às situações. Isso vale para toda a fauna, né? Os animais e também os insetos se adaptam. E o que tem nos preocupado bastante, doutor Rogério, que queria que você também discorrer sobre isso, é dessa adaptação aparentemente muito bem sucedida do mosquito, né, que saiu do ambiente silvestre, que nós fizemos o favor de acabar, porque nós desmatamos quase tudo, e ele está vivendo muito bem, obrigado, no ambiente urbano, nas casas, nas praças. E aí eu já lhe provoco, o que é que tem favorecido isso? Por que que o ambiente urbano oferece tanta possibilidade para o mosquito se desenvolver, se multiplicar, se reproduzir? Bom, tem alguns fatores, né? Alguns critérios que são condicionais para que esse mosquito ele tenha, eu não digo mais nem se urbanizado, se domesticado mesmo, domesticado. Ele é familiar. Né? Se bobear, ele tem um iPhone, né? Se bobear, ele já que... Então, falas nossas... Face, né, WhatsApp, eu acho que já o mosquito tá aí, né? Mas estamos mudando até de gênero, né? Tem a mosquita e o mosquito. Não, aí não vamos falar não, tá bom, aí tá pelo bom. amor de Deus. Tá aí é uma mutação, viu? Foi, uma mutação na mosquita. Então veja só, hoje, quando a gente tinha uma ideia de que o mosquito da dengue, ele gosta de água parada, e que ele gosta de sombra e água fresca, que ele só pica no final da tarde e no começo da manhã, que a fêmea não põe os ovos em reservatório sem porosidade. Tudo isso não existe mais. Tudo isso caiu por terra. Não existe mais. Um conjunto muito grande de conhecimento que a gente tinha como certo hoje. Exatamente. Mudou. Não. Hoje a gente encontra larva do Aedes aegypti nas galerias da beira-mar em Fortaleza. Água não doce. Não, e outra, que a água tem que ser limpa, como se ele gostasse só de água mineral, né? Exatamente. Aqui em Sobral, em algumas áreas de esgoto, foram coletadas amostras de larva, certo? Em outros locais, com insolação, se identificou ovos impregnados em paredes de reservatórios. Então, isto nós não podemos falar. Não, aqui nem é água limpa. O que é água limpa para a gente não é a mesma água limpa para o mosquito. Né? Então, isso aí a gente não pode mais levar em consideração. Outra coisa, do jeito que nós também nos adaptamos, como você falou, o mosquito ele se adaptou muito bem, ele conseguiu sair do meio silvestre e adentrou a zona urbana e hoje está convivendo muito bem dentro das residências, né? Havendo um convívio aí, para ele, uma harmonia perfeita, para a gente desarmônico, né? E se a gente for olhar o pé da letra, o fator determinante para a evolução das espécies é a alimentação. E é tudo que o mosquito encontra dentro de uma casa, sobretudo em casa onde tem criança, né? A pelezinha bem bonitinha, né? Não tem um cabelo, Roberto, bem lisinha, né? Bem molinha de furar. Porque esse pobre desse mosquito, quando ele morava no mato, era mais difícil para ele se alimentar, né? Porque ele tinha que sugar o quê? Um caçaco, um gambá, um soninho, um macaco, uma mucura, um tamanduá, né? Uma bira, né? E no ambiente urbano, nós, as pessoas, salvo o Tony Ramos, né? Que tem muito cabelo, fica mais fácil para o mosquito chegar, pousar e se alimentar, né? Outro dia me perguntaram, professor, esse mosquito pode transmitir de uma vez só
a dengue, a chikungunya, o zika e outras mais. Imagine o mosquito como sendo uma seringa. Você chega com uma seringa para tomar injeção. Todo mundo que for líquido cabe dentro daquela seringa. Então, se o mosquito chega, pica uma pessoa que está infectada com zika, com dengue, com o que for de doença viral, no que ele aspira o sangue, né, da circulação daquela pessoa doente, quando ele for picar o outro, ele injeta tudo lá dentro. Então, não tem um mosquito que transmite um Aedes para zika, outra Aedes para dengue, outra Aedes para chikungunya, não. Está aí a avassaladora distribuição dessas doenças no Brasil. E lembrando aqui que nós temos também o Aedes albopictus, né, que ele ainda se mantém silvestre. Aqui na Serra da Meruoca tem época do ano que ninguém consegue ficar no alpendre, porque o bicho é violento. Ele eu digo que ele é mais agressivo. Ele é mais agressivo, ele não desiste não. Se ele vem lhe picar, você tem que afastar ele, dá só uma voltinha ali no ovo de gás. Ele ainda está silvestre e transmite também todas essas enfermidades que o Aedes aegypti transmite. E nós temos ele na nossa natureza. Quando é que ele vai se urbanizar? Questão de tempo. Né? Isso não, a gente não pode esquivar disso. Uma coisa que aí, eu estava fazendo uma leitura sobre essa questão das doenças emergentes e reemergentes, né? Quer dizer, aquelas doenças que são novas e chegaram, ou aquelas doenças que já tinham vindo e tinham ido embora e voltaram de novo. Uma das coisas que impacta mais é flutuação populacional e impacto ambiental. As doenças emergentes e reemergentes estão voltadas para isso. O fluxo de pessoas vai e volta, indo e voltando, e essa questão ambiental. Nós temos uma comunidade aqui na Meruoca, Vicente, que ela é isolada geograficamente, só vai lá quem tem negócio. Camilos, certo? Conheço. Nós estamos com 6 casos de 4 confirmaram dengue e 2 não foi confirmado dengue na investigação. De camilos. Quando a gente vai investigar, tem o Aedes albopictus que está lá presente constantemente. Quem foi que entrou lá infectado? Ora, uma pessoa que saiu de lá e que veio a metade de Camilo trabalha aqui em Sobral. Nas construções, né? Nas construções. Então esse fluxo de pessoas tem favorecido muito essa transmissão. Como foi que entrou Zika no Nordeste brasileiro? Exatamente o que eu ia dizer, né? Esse rastreamento ele foi muito bem feito, está tranquilíssimo. Né? E as probabilidades são múltiplas, né? Não só de uma destinação, porque esse vírus, ele autóctone, ele estava lá muito quietinho, né, na África, foi descoberto na década de 40 do século passado, né, na floresta de Zika, né, lá no país chamado Uganda, e lá ficou. E esse fluxo migratório acabou por distribuir, né, lentamente, ao longo dessas décadas, esse vírus pelo mundo, né, pela África e sobretudo pelo Sudeste Asiático. Você tinha casos mesmo na virada do século, começo dos anos 2000, ali Laos, Camboja, Vietnã, mas coisa muito restrita, né? Essa disseminação, ela veio a partir sobretudo dessas atividades turísticas e não há sombra de dúvida que o vírus Zika entrou no Brasil em 2014 por conta da Copa do Mundo. No Nordeste brasileiro. No Nordeste brasileiro, possivelmente pela Bahia, por Salvador. E não tem um ano. Como é que um vírus adentrou um continente por então de 10 meses e já ganhou todo o continente e fazendo esse estrago, fazendo um estrago, né? Nós não tínhamos o vírus, mas nós tínhamos o vetor. O mosquito que dissemina esse vírus porque ele sai picando uma pessoa e outra. Então, esse fluxo migratório das pessoas, hoje todo mundo entra num avião e viaja o mundo inteiro. Os aviões estão aqui, né? Sim. Que vai e volta direto. O tempo todo. Sobral sofre muito com isso, é vítima disso, por conta desse fluxo intenso de pessoas que aqui vêm em busca de um serviço bancário. E os municípios também são, porque levam de volta daqui para lá. Professor Roger, professor Vicente, já são 7 horas e 29 minutos. Vamos dar um descanso aí para vós, tomar nosso cafezinho com a nossa tapioca. E vamos ouvir aí o nosso plantão musical, né? E convidando a você que nos acompanha, que se quiser intervir, se quiser perguntar alguma coisa, é só telefonar 3611-1550, é o telefone da sua rádio educadora. Você acompanha aqui conosco o programa Santa Casa no Ar. Daqui a pouquinho, musical.
A música aqui é do Marcelo Genesi, Felicidade, aí, a pedido do Dr. Roger. Agora você vai tocar meu coração. Certo. Aí, ó. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver também, pois é um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver também, pois é um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e Dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, pra receber o sol quando voltar. melhor viver, meu bem, Pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva. Dançar na chuva quando a chuva vem. Estamos apresentando o programa Santa Casa no ar. 7 horas e 34 minutos, você acompanha aí o Plantão Musical, trazido aqui pelo meu querido amigo Dr. Roger Aguiar Cavalcante e também pela doutora Viviane, né? Que muito aprecia a música, abraçar aqui a Sarinha e a Julinha. Cuida, né? É quem me cuida, né? Eu, porra, boa aí, estou apaixonado, uma declaração dessa, apenas sexta-feira, isso é bom demais. Bom, retomamos aqui o nosso papo, a gente está conversando aqui sobre o mosquito, né, Aedes aegypti e as doenças que ele está transmitindo. E a gente tem que falar aqui, Dr. Roger, sobre as tendências, né? Qual é a tendência agora dessa doença, né? E daqui a pouquinho falar
um pouco também daquela que tem assustado mais as pessoas, né, dada a sua incidência e a gravidade das doenças que tem causado, do vírus Zika. Doutor Roger, qual é a tendência agora do mosquito e do comportamento que ele adota? O que a gente tem percebido, Vicente, a gente, na condição aí de trabalhar na vigilância dessas enfermidades transmitidas pelo Aedes aegypti a nível regional, a gente percebe que esse mosquito ele tem uma tendência de aumentar a sua proliferação. Tem alguns municípios, tem algumas áreas, por exemplo, tem um município aqui de Ipu, que nós estamos em torno de 11% o índice de infestação. Isso é um absurdo. Nós estamos aqui com o ouvinte, não há? Vamos ouvir aqui a sua intervenção e a gente continua. Alô, bom dia. Bom dia, dona Francisca. Alô, bom dia. Dona Francisca, bom dia. Caiu a ligação. Infelizmente caiu a ligação. E a dona Francisca tinha uma pergunta, ela não complementou, mas ela queria saber qual a questão do mato, assim na beira do muro da casa dela, atraiu os mosquitos. Era mais ou menos por aí. Se ela ligar novamente. Deixa eu priorizar a pergunta. Né? Depois a gente. Isso. O telefone está tocando novamente. Mas é assim, será que a gente aguarda um pouco, ver se é ela? Francisca? Tá, vamos tentar. Pronto. Tá. Pronto? Alô, dona Francisca, bom dia. Olha, é uma pergunta, doutor Roger. Se muro que tem planta tem possibilidade de acolher o inseto? Bom dia, dona Francisca. Bom dia. Deus abençoe a senhora. Dona Francisca, é o seguinte. Esse mosquito, nós temos o mosquito do sexo masculino e o mosquito do sexo feminino, né? O mosquito, o macho, ele se alimenta de seiva de plantas, né? Então, numa época dessa, que os entornos das residências, o mato está crescido, o talozinho do mato está bem suculento para eles, né? Macio para eles conseguirem se alimentar daquele mato. O macho, a fêmea, ela também se alimenta desse material das plantas, desse matinho aí. Mas ela, prioritariamente, para poder ela reproduzir e pôr seus ovos, ela é dependente de sangue. Então, principalmente nosso, ser humano, não de outros animais. Então, veja só. O macho vai procurar se alimentar desta seiva, dessa matéria que tem nas plantas. Então o macho vai ser atraído por essa plantação aí que você está falando. E a fêmea, que vai precisar do macho para se acasalar, vai acompanhar ele para esse local. Então você vai acabar tendo uma população de mosquitos nessa área. Se tiver perto da sua casa, ótimo. Por quê? Ótimo para a fêmea, né? Porque a fêmea vai encontrar ali o macho, vai encontrar ali sangue dos familiares e é tudo que ela vai querer. Ela vai ter um macho para se acasalar, porque está ali por perto, e ela vai ter sangue do ser humano que está ali. Então, o que a gente pede hoje é que a gente faça um manejo ambiental dessas áreas. Rebaixar esse mato, capinar. Por isso que é importante, nesse período do ano, e aí a gente estava falando de tendência, é exatamente você diminuir a massa verde, né? Diminuir esse volume de capim, de mato que cresce nesse período do ano. Que favorece a proliferação do mosquito, porque é muito mais favorável para o macho. Na época da seca tem menos vegetação verde para ele se alimentar. E se tem mais macho? Tem mais macho, tem mais possibilidade de reprodução. E aí outro problema, que às vezes esse matinho no pé do muro, ele esconde um lixo, uma tampinha que seja do refrigerante que alguém jogou, e aí já vira criador. Com certeza. Né? E se é do lado de dentro do muro da casa, uma planta criada pela família, né? Cuidar para que a água da chuva ela não se acumule num vasinho, ou então, dependendo do tipo de planta, né? Existem plantas que as folhas têm uma geometria que permite acúmulo de água. E não se engane, basta uma tampinha de refrigerante para que
a proliferação ela ocorra. Com certeza. Então, é exatamente isso. Nesse período do ano, nós vamos ter essa proliferação maior de mosquito naturalmente, por esses fatores, inclusive pela quantidade de água que vai ficar sendo depositada fora de casa, porque quando não chove, os mosquitos ficam limitados ao interior das residências. Quando chove, aparecem mais recipientes com água fora de casa, e aí aumenta os espaços, os ambientes para eles se proliferarem. Então, isso faz com que aumente a população de mosquitos nesse período do ano. Então, consequentemente, a gente espera caso pessoas doentes das doenças que esse mosquito transmite. E aí redobrar os cuidados, né, doutor? Porque como se estamos falando aqui de instinto de sobrevivência, né? O mosquito, tanto o macho quanto a fêmea, irão buscar as condições mínimas necessárias para se reproduzir. Não pode faltar alimentação e não pode faltar local para que os ovos sejam depositados. Obrigatoriamente, esses ovos precisam de um contato com água para cumprir a sua fase de desenvolvimento. Sem água, esse ovo não eclode, né? Não vai virar lava, não vai virar pupa. E eu me recordo, né, da nossa surpresa, doutor Roger, com essa nova tecnologia dos aparelhos de refrigeração, tanto de ar-condicionado como sobretudo geladeira, que eles acumulam água. Né? A geladeira, agora esse negócio de frost free, ela degela sozinha e lá atrás, né, dela fica uma caixinha cheia d'água. Quando você vai olhar, invariavelmente dentro das caixas, esse recipiente que acumula água nos refrigeradores está repleto de ovos do mosquito. É uma coisa que impressiona o como o instinto de sobrevivência faz com que a fêmea encontre locais inusitados para depositar seus ovos. E aí, Vicente, uma coisa que a gente precisa tocar. Quem é o responsável pela sua casa? Isso. Quando chega alguém na sua casa, eu queria falar com o responsável, quem se apresenta como tal, né? E que atitudes, já que eu me identifico como responsável pela minha casa, eu tomo conta, né? Isso aí. Porque a saída, a sacada, lembrando aqui meu amigo Márcio Rocha, a sacada é o controle individual, casa a casa, cada um Você lembra que quando nós começamos a travar uma guerra muito forte contra o mosquito, depois daquele surto epidêmico em 2007, a gente costumava usar a seguinte frase, né? O combate ao mosquito, ele deve ser encarado como escovação de dente. Isso. O poder público, ele deve até ser convocado, cobrado a dar a pasta e a escova, mas quem escova sou eu. Então, no combate ao mosquito, não tem o dono e a dona da casa, é todo mundo que vive na casa, ou naquele prédio de escritórios, ou naquela escola, ou naquela igreja, enfim, todos que compartilham aquele ambiente têm um grau de responsabilidade muito grande, né? Porque há uma grande vantagem, né? O ciclo biológico do mosquito, ele nos dá aí com muita tranquilidade uma semana para que a gente tome essa providência. Em uma semana, se há um dia na semana, né, ali com 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos no máximo, a gente, né, por dentro de casa e por fora de casa, dá uma volta, vê esses possíveis criadouros, locais que podem estar favorecendo o desenvolvimento do mosquito, eles devem ser completamente destruídos ou evitados. Porque o que a gente precisa fazer conscientemente é evitar que esse mosquito nasça, basicamente. O que é que nós vamos ter em Sobral? Caixas d'água. Você imagina se eu fosse pegar todas as áreas, né, metro quadrado, de cada caixa d'água exposta em Sobral, eu teria um reservatório de quantos metros cúbicos de água? Com certeza milhões. Não é? Então, qual é a possibilidade de quantas larvas nascerem nesse volume de água que está aí exposto? É uma beleza. E a mosquita, ela é potente. Você está aí roubando a fala da presidenta, né? A mosquita, né? Ela é potente. Professor Vicente Pinto, professor Roger, rapaz, o assunto é instigante, né? E temos... Quer botar a gente para correr? Não, mas nós temos aqui duas gravações. Vamos ouvir aí para depois finalizar o nosso programa, né? Vamos lá. Vamos ouvir aí, professor, que o senhor sabe muito bem, aconteceu aí, o curso de medicina realizou a oficina de revisão curricular, o senhor estava presente. Alinhavando aí, o que foi essa revisão curricular? E vamos ouvir aí doutor Juvenal e doutor Gerardo, o senhor que estava presente.
Bom, a revisão curricular, ela é um processo ao qual deve ser submetido todos os cursos de medicina no Brasil, fruto de uma evolução da legislação com as novas diretrizes curriculares para os cursos de medicina e também com a lei dos mais médicos. Um conjunto de medidas precisa ser adotada para garantir ao médico formado no Brasil a expertise necessária para o bom desempenho da prática médica. Certo. Então nós temos escolas médicas aí centenárias e outras, né, recém-implantadas, e todas elas têm que fazer adequação curricular. Isso envolve carga horária mínima ministrada, isso envolve a diversidade de conteúdos, a inserção de atividades que outrora não eram contempladas, como por exemplo língua brasileira de sinais, inglês médico, né, um forte desenvolvimento da formação na modalidade de extensão, ou seja, ações que são levadas pela universidade para dentro da comunidade, né, tirando um pouco a lógica da formação exclusiva em sala de aula. Então, todos os cursos de medicina, por lei, aqui no Brasil, terão que se adaptar e que evoluir nos seus currículos até o dia 31 de dezembro do ano de 2018, e obviamente nós, por questão de responsabilidade, nós que no último ranking, esse ranking do ano passado do Ministério da Educação, figuramos em 26º lugar entre os 192 cursos de medicina do Brasil, nós temos que andar à frente e procurar estabelecer essa proposta, dialogando com todos os professores, com a participação do estudante e também conversando com o serviço local de saúde, tanto no nível municipal, estadual quanto federal. Então essa oficina, ela é fruto de um conjunto de reuniões que têm sido levadas a efeito sob a coordenação do professor Juvenal Linhares, e a gente espera avançar e em breve está adotando já essas novas práticas. Ok, então vamos ouvir a entrevista do professor Juvenal Linhares, em seguida do professor... Voltamos para a Mosquita, para poder encerrar. Exatamente. Bom dia, ouvintes do programa Santa Casa no Ar, um abraço a todos. Nós estamos aqui nesse momento reunidos na construção de uma oficina para revisão curricular do curso de medicina. É um momento ímpar dentro da construção do curso, que foi fundado em 2001 e está tendo a felicidade agora de 15 anos depois, né, nós estamos debutando aí o nosso curso de medicina. E com 15 anos agora de existência, nós estamos fazendo a nossa revisão curricular, com a presença de mais de 50 professores aqui na Faculdade de Medicina, com um objetivo comum, né? Com o objetivo de poder transformar ou continuar a transformação da medicina na nossa região, com o objetivo de trazer essa formação médica de qualidade, de fazer essa formação médica para dentro daquilo que o nosso paciente, da nossa região, onde o curso está inserido, que ele possa ser formado com qualidade, que ele possa ser formado através de ética, de humanismo, de competência, buscando trabalhar com esse aluno a sua habilidade, a sua competência, as suas atitudes, para que ele entre no mercado de trabalho, principalmente aqui onde nós estamos inseridos, no meio do Nordeste, numa população carente, em que realmente precisamos formar médicos mais humanos. Nós estamos procurando cada dia mais fortalecer isso no nosso currículo da Faculdade de Medicina. É uma faculdade que foi fundada há 15 anos, onde inicialmente ninguém acreditava que dava certo, e hoje ela está aí mostrando os frutos do seu trabalho, onde muitos dos profissionais que hoje militam na Santa Casa, no Hospital Regional, nas unidades básicas de saúde, saíram dessa importante instituição, que durante 14 anos foi capitaneada pelo professor Gerardo Cristino, de forma competente, de forma exemplar, e nos foi dada essa missão há 11 meses de continuar com essa responsabilidade de manter a qualidade do curso. Então nós estamos fazendo esse momento em que a gente quer que a nossa universidade ela comece a se tornar um pouco independente do curso de Fortaleza, comece a ter identidade própria, comece a ter vida própria, através de um projeto pedagógico seu, próprio, construído a muitas mãos e de forma democrática, de forma que todos os professores possam emitir a sua opinião, dizer o que precisa mudar e que a gente consiga nos adequar àquilo que as novas diretrizes curriculares que o Ministério da Saúde e da Educação nos exige, para que a gente possa ter de forma exemplar um curso em que a gente possa bater no peito, sentir orgulho dele e que o nosso aluno saia da melhor forma possível, preparado para enfrentar o mercado de trabalho, em qualquer lugar que ele vá ou em qualquer momento onde ele esteja.
Ok, ouvimos aí o doutor Juvenal, agora vamos ouvir aí o nosso mestre, nosso sempre coordenador, professor, doutor Gerardo Cristino Filho. Bom dia, Vanderlei, bom dia a todos os seus ouvintes. É uma oportunidade muito prazerosa de estar aqui reunindo todos os professores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral, sob o comando do professor Juvenal, e tendo como coordenador pedagógico o professor Geison Vasconcelos de Lira, e a presença aqui da grande parte dos professores, alguns não puderam vir por questões de agenda já anteriormente programada, faz reviver, não é, os momentos iniciais desse curso que nós implantamos aqui em Sobral, né, com a ajuda da Prefeitura Municipal de Sobral, prefeito Cid Gomes, com o governo do Estado, a Universidade Federal do Ceará, professor Roberto Cláudio, e com o professor Henri de Holanda Campos, que era o diretor da Faculdade de Medicina na época. E este curso foi implantado de maneira pioneira pela Universidade Federal do Ceará. Foi o primeiro curso de graduação que a Universidade Federal do Ceará trouxe para o interior. Anteriormente, a Universidade Federal do Ceará era a Universidade Federal de Fortaleza, e nós iniciamos então aqui com um grupo de professores, os pioneiros, e o professor Vicente Pinto, a professora Mirna, estiveram do lado da gente sempre, e grandes técnicos administrativos também, como o Vanderlei, o José Vanderlei. Depois vieram tantos outros, como a Conceiçãozinha, né? Aí agora a Aline e a Keila e o Ismael, né? Esses três grandes profissionais, e também todos os outros profissionais, o Carlos, a Cristiane, a Ana Lúcia, não é? Todos esses que dão apoio aqui ao curso. E nós estamos agora revivendo este momento de análise daquilo que foi feito. Estamos pensando no que estamos fazendo agora e projetando para o futuro um novo curso, com novas diretrizes curriculares, um curso baseado em competências e baseado em resultado, com avaliação, com estudando segurança em medicina, e também aprender como conviver, né? E como qual a melhor abordagem, qual a abordagem correta com o paciente, com os familiares, com os colegas, com a comunidade em geral. Ok, J. Alberto, já são 7 horas e 52 minutos, ouvimos aí o professor Gerardo Cristino, e o doutor Vicente Pinto já também complementou. E vamos agora aí continuar a entrevista, vamos finalizar aqui o terceiro bloco. Vamos retornar aqui com o doutor Roger, né? A gente começou a falar sobre tendência e com a alegria de ter contado aqui com a participação do ouvinte, que nos ajudou a explicar tudo isso. E falando de tendência, doutor Roger, nós estamos aí à frente com um grande evento, né, de proporções intercontinentais que ocorrerá no Brasil, nas Olimpíadas. O que a gente espera diante desse cenário todo? Nós todos estamos muito fragilizados, a nação brasileira está muito fragilizada. Assim também os nossos bloqueios sanitários também, né? Como é que nós estamos nos aeroportos, como é que nós estamos aí nos portos, né? E como é que nós vamos dar conta dessa vigilância de quem chega no nosso país, né? E de que forma nós vamos poder, né, observar, estar atento a isso. Mas, infelizmente, eu acredito que a tendência este ano, não como a presidenta disse, que não vai ter problema, porque porque as Olimpíadas acontecem no segundo semestre, e o mosquito aumenta a sua população no primeiro. Então não tem problema se chegar alguém infectado no segundo semestre. Não, isso não é verdade. Então fazer uma leitura que não é de cuidado, né? Não é uma fala de cuidado. O que a gente precisa entender é que vai vir sim pessoas infectadas com muitas enfermidades. A gente está falando aqui de doenças transmitidas por mosquito, mas o sarampo entrou também. Isso, a reinserção do sarampo, que aqui nós não tínhamos casos de sarampo há mais de 15 anos, e no ano passado nós vivemos aqui um surto
extremamente grande. O município de Massapé foi o município brasileiro que teve mais casos de sarampo. E eu queria lembrar, nós começamos a falar na disseminação da doença pelo o vetor, o mosquito, mas sobre o vírus Zika, nós sabemos, e as provas estão aí a confirmar, que a sua disseminação por contaminação de fluidos corporais, ela é uma realidade. Exatamente. Isso traduzindo, transfusão sanguínea, contato sexual sem proteção, compartilhamento de seringa, de descartáveis, tudo isso, né, pode levar à transmissão, né, do vírus Zika, e nada impede que outras doenças possam chegar e se disseminar da mesma forma, né? Me preocupa sobretudo, doutor Roger, o grande número de cruzeiros que estão programados para vir para a cidade do Rio de Janeiro, que são verdadeiras cidades flutuantes. Você pega um navio que chega com 5.000 pessoas, né? E diferentemente do avião, onde você faz uma rota, seja para a Europa ou para os Estados Unidos de poucas horas, né? Depende se você sai de São Paulo, Lisboa, são 11 horas, né? No navio, você tem uma viagem transatlântica durante 5 dias, uma semana. E esse barco fica ancorado, né, ali durante mais uma semana, 10 dias. Isso dá tempo para que um ciclo biológico se cumpra, que um conjunto muito grande de repercussões, do ponto de vista epidemiológico, ocorram. Do ponto de vista epidemiológico, é muito melhor aquele turista que chega e volta de avião, que ele passa menos tempo aqui, do que aqueles que chegam no navio e que interagem com 5.000 pessoas morando dentro de um barco. Isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Isso tudo tem que ser levado em consideração, porque medida sanitária precisa ser adotada, e a doença, ela não é tratada só na fase aguda. O processo de disseminação, de diagnóstico, de acompanhamento, casos como a Zika, com um conjunto de sequelas que tem deixado na população, vão gerar um custo de décadas. E detalhe, como eu falei, nós estamos fragilizados, inclusive com os fornecimentos de insumos, que são os instrumentos principais para o combate pelo serviço público, está escasso. Por isso... E isso, mais ainda, o apelo. Ou vai nós aqui, mecanicamente, cuidando dos nossos ambientes, areando as panelas, né? Lavando os depósitos de água. Mecanicamente, ou então nós vamos ter grandes problemas. Você, melhor do que muitos, é testemunha da adaptação forte da biologia do mosquito. Quantas vezes já se mudou de produto químico utilizado para matar as larvas, né? Os piretróides. Só nessa gestão foram 5, gestão que eu digo federal. Então, foi mudado 5 vezes. Um veneno, J. Alberto, que o guarda do controle de endemia chega na sua casa, ele não bota um pozinho. Aquele pozinho já mudou 5 vezes nos últimos 5 anos. Por quê? Porque o pozinho mata uma população de mosquitos, mas tem alguns que sobrevivem. Aqueles que sobrevivem vão se multiplicando e se torna a maioria. Aí ele já não morre mais com aquele veneno, aí tem que ter outro veneno, aí troca de veneno. O mosquito, ele se adapta muito bem. Então, o que o doutor Roger está dizendo é que o mais eficiente é a nossa ação mecânica, arrancar o matinho, limpar ali a nossa casa. Vedar ralo, vedar caixa d'água, aquilo de sempre. E num período de seca, que as pessoas estão tendo que acumular água em casa para tomar um banho, para lavar uma roupa, pelo menos uma vez por semana, aquele recipiente tem que ter uma limpeza, né? Porque o ovo, ele se gruda ali. Rapaz, agora, o assunto é bom, mas está terminando, professor. Sei, mas eu quero dizer aqui uma coisa para finalizar mesmo. Vejam só fazendo uma reflexão para quem está nos escutando e falando aqui da febre de Zika, né? Considerando que a sequela que ela traz relacionada aos indivíduos adultos, né? Como a síndrome de Guillain-Barré, pela condição neuromuscular, ou as paralisias que podem causar nas pessoas, e considerando também encefalite, mielite, e a microcefalia. Quantas crianças, mais de 3.000 seres humanos já nasceram no Brasil microcefálicos? Qual é o futuro dessa população? Sobral, nós já tivemos o primeiro caso nascido com microcefalia. Essa doença no Brasil tem em torno de 10 meses. A gestação dura 9. Então, de repente a gente ainda vai. É possível que possivelmente tenhamos casos ainda de microcefalia. Então eu digo assim, por favor, né, preste atenção aí, que uma criança possa nascer com microcefalia. Eu fico imaginando a vida
eu fico imaginando essa família que nasceu, essa criança em Sobral, com microcefalia. Você já imaginou por quanto tempo o cuidado necessário, o esforço dessa mãe, desse pai, dessa família, que vai ter que ter com esse filho, né? Então você se coloque nessa situação, se imagine alguém receber uma notícia que sua esposa, que está gestante, já leva no ventre uma criança microcefálica, e isso tudo por conta do mosquito. Por conta de um mosquito. E falta do nosso cuidado. E que a ação para isso é simples, é boba. Muito boba. Então, o apelo é: vamos tomar de conta da nossa casa, do nosso espaço. Eu queria fazer uma pergunta aqui, professor. O doutor Roger aqui foi o nosso convidado, é um profissional, está aí dando uma palestra maravilhosa. Eu queria fazer uma convocação aqui às autoridades, os gestores da saúde de Sobral em todos os níveis, que acompanhem, que vamos intensificar. Não vamos só nos restringir só aos mutirões e a limpeza em foco, não. Vamos fazer essa conscientização aqui, da forma que o Dr. Roger está falando. Eu vou além, sabe, Vanderlei? Eu acredito que toda e qualquer instituição que reúna aglomerado de pessoas tem por obrigação disseminar o conhecimento, a informação e conclamar a todos ao engajamento para essa realidade. As escolas, tanto as públicas quanto as escolas particulares, as universidades, as empresas do setor produtivo, as empresas de serviço, todas elas têm que trazer para o seu dia a dia o diálogo, a conversa, a informação sobre essa realidade que é nossa, mais de ninguém. Por mais que nós não tenhamos pedido para receber essa herança, digamos assim, né, do vírus, porque o mosquito ele está aqui, ele vive aqui, ele é daqui, nós temos que ter essa responsabilidade inserida no nosso cotidiano. Tem que ser do hábito de vida do cidadão, assim como ele escova o dente, assim como ele penteia os cabelos, ele tem que ter por hábito garantir que na sua casa, no seu ambiente de trabalho, não existam condições que favoreçam a reprodução do mosquito. E aqueles empresários, donos de comércio, aquelas pessoas que lideram um grupo de trabalho, precisa instalar dentro do seu ambiente uma dinâmica para os colaboradores desenvolver esse cuidado também. Nós vemos aqui, Vicente, vários setores comerciais da cidade, que é o seguinte: eu lucro, vou falar dos restaurantes em Sobral, é algo que me dá indignação. O cara pega, lucra, passa a noite todinha ganhando dinheiro vendendo comida, ao amanhecer do dia ele pega os restos de comida, tudo, joga em frente ao restaurante, dele. Eu sei onde é. Olha, não são vários. Você é o responsável por esse resíduo da sua atividade econômica. Isso. Não deposite na gestão pública a obrigação desse resíduo. A gestão pública ela tem a obrigação de colher o resíduo doméstico. Exatamente. Você que tem uma atividade comercial, você tem um restaurante, você ao final do seu expediente envolva, embale seu resíduo, dê um destino adequado a ele. Isso está acabando com a nossa cidade. Eu vou convidar aqui o Dr. Roger para a gente voltar na sexta-feira que vem, continuar esse papo e se nos despedir nessa semana de hoje, pedindo aqui desculpa ao amigo Reinaldo Azevedo, acabamos entrando um pouquinho no programa dele, desejar a você um bom fim de semana, você que nos acompanha, esperando contar com todos na audiência na sexta-feira que vem. Um forte abraço, fiquem com Deus. Obrigado a todos e até a próxima sexta-feira. Tchau.